Existe um lugar espiritual onde a doença não governa, onde a fraqueza não manda, onde o medo não reina. Esse lugar é em Cristo. Quando a palavra diz que Jesus venceu, isso não foi apenas no passado. Essa vitória continua viva dentro de nós. Hoje, nós não nos reunimos como vítimas da dor, mas como portadores de uma vida maior. A Bíblia declara em João 3:16 que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida não é fraca, não é limitada, não é doente. Essa vida é a própria vida de Deus dentro de nós. E quando essa vida governa, nenhuma enfermidade tem a palavra final. O tema que nos une hoje é domínio sobre as doenças e enfermidades. Muitas vezes, o mundo nos ensina a aceitar a doença como destino, como algo inevitável. Mas a palavra de Deus nos revela algo muito mais alto. Em Cristo, nós não fomos criados para viver dominados, mas para viver governando. Jesus declarou em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E em Lucas 10:19, ele nos entrega essa autoridade. Eis que nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Isso significa que a doença não é maior do que o nome de Jesus que vive em nós. A palavra nos mostra que enfermidades não são apenas físicas, muitas vezes são espirituais. Em Lucas 13:11, uma mulher estava encurvada havia 18 anos, e Jesus declarou que aquilo era uma opressão espiritual. Quando Jesus falou, aquela condição teve de sair. Isso revela algo poderoso. Assim como a doença entrou por influência espiritual, a cura também vem pelo poder espiritual. Por isso Mateus 10:1 diz que Jesus deu aos discípulos autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. E em Atos 1:8 a palavra afirma, nós recebemos poder quando o Espírito Santo vem sobre nós. Não é um poder humano. É o próprio poder de Deus operando através de nós. O nome de Jesus e a autoridade. O centro dessa autoridade é o nome de Jesus. Atos 4:12 declara, em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Filipenses 2:9-11 afirma que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Isso inclui doenças, enfermidades, dores, fraquezas, opressões. Tudo deve se dobrar. Quando nós usamos o nome de Jesus, não estamos a repetir palavras. Nós estamos a representar o próprio Cristo através do Espírito Santo, como diz João 14:10-17. Jesus ensinou em João 16:23-24, tudo quanto pedirmos ao Pai em meu nome, Ele nos dará. Em Marcos 16:17 está escrito, em meu nome expulsarão demônios, e em Atos 3:1-18, quando o paralítico foi curado, Pedro declarou que não foi pelo poder humano, mas pelo nome de Jesus. Isso revela que o nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus muda realidades. Quando nós falamos o nome de Jesus em fé, o céu responde. Muitas vezes, o corpo sente dor. Muitas vezes, o diagnóstico tenta nos definir. Muitas vezes, o medo tenta nos paralisar. Mas Tiago 4:7 nos lembra, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá. Nós não resistimos olhando para a dor. Nós resistimos olhando para a palavra. Judas 1:20 diz que nós edificamos a nossa fé orando no Espírito Santo. E quando a fé cresce, a doença perde espaço. Mesmo quando há espera, mesmo quando há luta, nós permanecemos firmes porque Jesus é o nosso sustento. Marcos 11 ensina que aquilo que nós falamos em fé se estabelece. João 14:14 e João 15:7 dizem que quando permanecemos em Cristo, aquilo que pedimos em seu nome se manifesta. Isso significa que nós falamos vida, nós declaramos cura, nós comandamos a situação em nome de Jesus, nós não aceitamos o que não está de acordo com a palavra. Filipenses 2:11 nos lembra que tudo se dobra diante de Jesus. Então nós aplicamos essa verdade às nossas circunstâncias. Nós declaramos, em nome de Jesus, a vida de Deus flui em nossos corpos. Toda enfermidade perde força. Toda opressão se desfaz. Toda fraqueza se curva. Nós caminhamos em fé. Nós permanecemos firmes. Nós vivemos debaixo da autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Confissão de fé, não vamos desistir. Hoje nós declaramos, diante de Deus, que não vamos desistir, não vamos recuar, não vamos abandonar a fé, porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ainda que a caminhada esteja difícil, ainda que a dor esteja grande, ainda que o nosso corpo esteja fraco e a nossa alma cansada, nós escolhemos permanecer em Deus. Porque a caminhada com Deus é infinitamente melhor do que qualquer caminho sem Deus.
Nós declaramos que não somos guiados pelas circunstâncias, nós somos guiados pela palavra. Não somos governados pelo que sentimos, somos governados pelo que Deus diz. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por isso hoje nós recebemos forças novas, recebemos ânimo novo, recebemos esperança nova. Nós não somos derrotados, nós não somos abandonados, nós não somos esquecidos. Nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Mesmo quando tudo parece escuro, nós sabemos que Deus está trabalhando. Mesmo quando não entendemos, nós confiamos. Porque a nossa vida não está nas mãos do medo, está nas mãos do Pai. Nós declaramos que não vamos desistir da fé. Não vamos desistir da nossa família. Não vamos desistir da nossa vida. Não vamos desistir dos sonhos que Deus colocou dentro de nós. Hoje nós nos apegamos à palavra que diz: tudo é possível àquele que crê. Nós cremos. Nós permanecemos. Nós avançamos. Mesmo em meio às lágrimas, nós seguimos em frente. Mesmo em meio às lutas, nós seguimos confiando. Mesmo quando a dor tenta nos parar, nós continuamos firmes. Porque não caminhamos sozinhos. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. A sua presença nos sustenta. O seu amor nos envolve. Nós declaramos agora que toda opressão está a cair, todo desânimo está a sair, toda tristeza profunda está a ser quebrada. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Nós recebemos agora libertação, cura, restauração e paz. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Por isso nós declaramos: o nosso corpo é sarado, a nossa mente é restaurada, as nossas emoções são curadas, o nosso espírito é fortalecido. Toda enfermidade perde a força agora. Toda dor perde o domínio agora, toda fraqueza é substituída pela força de Deus. Nós não vivemos pela doença, vivemos pela promessa. Nós não vivemos pelo diagnóstico, vivemos pela palavra. E a palavra diz que Jesus já levou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Hoje nós escolhemos crer. Hoje nós escolhemos confiar. Hoje nós escolhemos permanecer. Porque sabemos que tudo o que pedirmos ao Pai em nome de Jesus nos será dado, se pedirmos com fé. Por isso nós pedimos agora: Senhor, fortalece-nos. Senhor, renova-nos. Senhor, levanta-nos. E nós recebemos, porque pedimos segundo a Tua vontade e cremos na Tua palavra. Nós não vamos desistir no meio do caminho. Nós não vamos parar na dor. Nós não vamos nos render ao cansaço. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. O nosso futuro não será de derrota. O nosso futuro será de vitória. O nosso futuro será de restauração. O nosso futuro será de testemunho. Nós ainda veremos o que hoje só podemos crer. Nós ainda celebraremos aquilo que hoje estamos a orar. Nós ainda viveremos aquilo que hoje parece impossível. Porque Deus é fiel. Porque Deus não falha. Porque Deus não se esquece dos seus filhos. Hoje nós declaramos: não desistimos, não recuamos, não nos rendemos. Seguimos firmes, de mãos dadas com Deus, com os olhos na promessa e o coração cheio de fé. Nós confiamos, nós esperamos e nós vencemos. Em nome de Jesus, amém. E se essa palavra falou com você hoje, se tocou o teu coração de alguma forma, deixa o teu like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Inscreve-te no canal para continuarmos juntos a espalhar a palavra de Deus. E se conheceres alguém que precisa ouvir essa mensagem, partilha este vídeo, pode ser uma bênção na vida dessa pessoa. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família, e que a paz do Senhor esteja contigo. Amém.